deste pão que é a palavra de Deus, o alimento a qual ele sacia a fome, não a fome carnal, mas a fome espiritual, a qual o homem tem a necessidade de receber de Deus sobre a sua vida, o alimento, porque o Senhor, ele é o pastor e nós somos as ovelhas do seu rebanho, a qual ele alimenta no seu pasto, a qual o alimento é a sua palavra, que através do seu Espírito Santo ela faz a mudança no caráter do homem, ela faz a mudança na mente do homem, faz a transformação para que ele entenda o que o Senhor quer realizar através da vida dele. A palavra de Deus está aqui em 1 Samuel, o capítulo de número 17. 1 Samuel capítulo 17, do verso 23 em diante, que vai dizer assim a palavra de Deus: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia! Deus seja louvado. Pai, aqui está a tua palavra nesta noite. Ministra em nossos corações através da tua palavra, com o teu Espírito Santo fazendo notório aquilo que o Senhor nessa noite tem para realizar, aquilo que o Senhor tem para fazer sobre nossas vidas. Amém. O Senhor nessa noite nos traz uma palavra a qual relata a história de um homem que até então era um jovem chamado Davi. Aquele jovem, diz a palavra de Deus, que o Senhor o separou dentre os seus irmãos, dentre a sua família, para fazer a diferença. E nessa noite não é diferente sobre a tua vida. Deus, ele te escolheu assim como ele escolheu a Davi, quando ele olhou dentro do coração dele, e ele escolheu e separou Davi, homem segundo o seu coração. Deus assim também te escolheu no meio dos teus, para que você faça a diferença, e para que você seja instrumento dele sobre esta terra, e para que você venha fazer aquilo que o Senhor fará notório através da tua vida. A palavra do Senhor nos diz que ali se encontra um filisteu, ali aquele gigante chamado Golias. Muitos já ouviram a história, o relato, a qual diz a palavra que aquele filisteu, ele descia no arraial, ali em Israel, diante do exército de Deus, e ali ele afrontava o exército de Israel, ali ele afrontava o povo de Israel, porque não tinha homem de guerra que fosse a peleja contra Golias, porque eles temiam devido ao tamanho da estatura daquele gigante e devido à sua força. Mas a palavra de Deus, ela nos dá o entendimento que Deus, ele não olha para a estatura do homem. Deus, ele não olha para o porte físico do homem. Deus, ele olha o que há dentro do coração do homem, que venha fazer a diferença, para que Deus possa assim fazer dele um instrumento, uma ferramenta para fazer a diferença nesta terra. Diz a palavra que a afronta vinha sobre Israel. E dentro da palavra, quantos têm passado por afrontas? Quantos têm passado por problemas, por dificuldades? Nós vemos que diante de Israel, o problema daquele povo era um gigante.
Mas o gigante hoje pode ser representado na vida de homens e mulheres. Talvez o gigante seja o vício, a droga, aquilo que ele não tem força, não consegue se libertar. Mas Deus olha para ele neste dia, neste momento, e Deus quer fazer dele notório sobre a terra a obra que Deus tem sobre a vida dele. Assim como Deus olha para Davi, e Deus tinha um propósito sobre a vida dele. Os seus irmãos se desfaziam dele porque ele era um jovem, porque ele não tinha ali um porte de um homem forte, mas ele tinha algo que agradava a Deus. Davi, ele era alguém, um jovem, que sempre ele estava zelando das coisas do seu pai. E a palavra de Deus nos diz que aquele que honra o seu pai e a sua mãe, os seus dias são prolongados sobre a terra, porque ele é alguém que obedece algo bíblico, algo que o Senhor ensina através da sua palavra. E ali o Senhor olha e separa aquele jovem para fazer a diferença, para tirar a afronta que vinha sobre Israel. Entenda que o Senhor nesta noite, Ele vem trazer esta narrativa, esse entendimento para o meu e para o teu coração, que quando Ele escolhe alguém, Ele olha para alguém, Ele capacita para dar a vitória sobre a terra. Davi era alguém que ainda não tinha experiência em guerra, mas entenda que ele não ia em seu nome, ele não ia em sua força. Davi, quando se encontra diante daquele gigante, ele olha aquele gigante e ali ele zomba de Davi. Ele vai dizer: por acaso eu sou cachorro para que tu venha contra mim com paz e pedra? Mas a palavra de Deus nos diz que Davi, ele ali ia, mas ele ia em nome do Senhor Jeová, porque ele sabia que aquele que o havia escolhido, separado, estaria com ele na peleja, estaria com ele na guerra, estaria com ele na luta. Entenda que a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Davi, quando se prepara para ir de encontro àquele gigante, ele passa por um ribeiro, ele vai pegar 5 pedras daquele ribeiro. A palavra de Deus, ela não especifica o que representa aquelas pedras, se aquelas pedras representariam a armadura de Deus, se aquelas pedras representariam os 5 gigantes a qual Davi iria enfrentar, além de Golias, que foram os gigantes que ele enfrentou e ele venceu, porque Deus estava com ele. Ali a palavra de Deus não especifica, mas nós sabemos que ali aquela pedra, uma que ele pega, foi usada para derrubar aquele gigante e para trazer a vitória para Israel, para tirar a afronta que vinha diante do exército do Deus de Israel. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus, Ele te levantou, e Deus, Ele tem algo a fazer através da tua vida. O Senhor está dizendo para que você se ponha de pé, para que você venha exercitar a tua fé, para que você venha colocar a tua confiança nele, porque Ele estará contigo na caminhada e Ele fará a obra sobre a tua vida, sobre a tua casa. A palavra de Deus nos diz que nós vamos ver que muitos já pregaram sobre o tema, muitos até usaram a representatividade das pedras como as armaduras de Deus, muitos vão usar como algum artifício, como algo que venha representar aquilo que Deus havia de fazer sobre a vida daquele varão. A palavra do Senhor nos mostra que quando Davi vai, e ele vai à peleja, ele vai crendo que o Senhor o daria vitória. A palavra do Senhor vai nos mostrar que Davi se encontra diante daquele gigante. Eu quero que você entenda nessa noite, pessoas que vêm de encontro a Deus, muitas das vezes, quando você pede paciência para Deus, Ele te dá a oportunidade de ter paciência. Você vai ter que entender que muitas das vezes você pede paciência, Deus, Ele vai te dar a oportunidade de você ter paciência, de você aprender a ser paciente, de você buscar de Deus o entendimento, o conhecimento, para que você venha assim vencer. A palavra de Deus, quando você pede para Deus coragem, Ele vai te dar a oportunidade de ser corajoso. Nós vemos aqui que Davi, ele se encontra e ele vai na força
a qual o Senhor tinha sobre a vida dele, a qual Deus coloca ele para ter coragem, não temer o gigante, não temer a afronta. É para que você entenda hoje que Deus quer que você não tema o advento que vem contra a tua vida, que você não tema as calúnias, que você não tema a defamação, que você não tema aqueles que apontam o dedo para você, aqueles que te acusam, porque a palavra do Senhor, ela é quem fará notório sobre a tua vida. Então hoje, peça para Deus, para ser feliz, porque com toda certeza, entenda isso, Ele te dará a oportunidade de ser feliz.